Estamos hoje com uma leitora muito importante aqui que vai conversar com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero convidar todos que chegam aqui na TV Educativa para dar uma olhadinha sempre que chegarem. Do lado esquerdo tem uma geladeira cheia de livros, que é o projeto Pega Aí. Então você pode consultar ali, escolher o livro da sua preferência, emprestar sem nenhum cadastro, pode levar para casa, leia no teu tempo e depois devolve na caixinha que fica embaixo. E também pode trazer doações para o livro que você já leu em casa, que você já não quer mais, já leu, quer passar para frente, porque o livro, depois que a gente lê, o livro não é mais da gente. Então você vem e coloca na caixinha também de coleta. Sempre que eu chego aqui, eu dou uma olhada e sempre tem um livro bem interessante. E agora, vamos conversar com uma menina leitora que se inscreveu para vir aqui no programa e tem uma história muito interessante para contar para a gente. Com quem que eu estou falando? Olá, meu nome é Letícia e eu tenho 8 anos. 8 anos. Letícia, e você é uma leitora assim que você adora ler? Gosto muito de ler. Tanto livro que você está lembrada agora, que você já leu, assim, que você não esqueceu, além desse aí que depois você vai conversar sobre ele. Ai, tem muitos. Nossa, eu gosto de um nome, assim, que ficou na tua cabeça. Que você já leu, assim, que você acha que você queria ler de novo. Talvez você vá ler de novo ele. É um livro de um menino que sonhava muito com monstros, né? E aí cada hora ele pensava em um monstro mais assustador para assustar o outro. E no final tava todos eles no quarto e ele começou a rir e dormiu. E quando acordou não tinha nenhum monstro. É um medo de dormir, né? Isso. E essa história me marcou muito, mas a que eu mais gosto mesmo é essa aqui. De todos os livros que você já leu até agora, a preferida tua é essa. Sim. Por isso que você escolheu esse livro para conversar com a gente. Sim, porque eu gosto muito de ler e esse livro é sobre a leitura. E como é que é o nome do livro? A Princesa que Não Queria Aprender a Ler. Gente, é uma princesa e que ela não queria ler? Não. Ela não queria nem aprender a ler. Imagina ele gostar de ler, né? Porque quando a gente aprende... Tem muita gente que aprende a ler, mas não gosta. Mas não gosta. E tem gente que gosta de ler e ainda não aprendeu a decodificar. Eu conheço muita gente, muita criança, que ainda não aprendeu. Ela está com 5, 6 anos, ainda não aprendeu a ler. Mas é apaixonada por livro, para ler o livro pelas ilustrações. Né? Você era assim também? Eu sempre fui assim. Mesmo não decodificando, não lendo? Quando eu era pequena, assim, que eu ainda não interagia com os livros, eu sempre olhava as páginas assim. E a ilustração que era a tua leitura. E como a minha irmã é pequenininha, eu também estou tentando Você está incentivando a tua irmã a ler também. Lendo, né? Porque a melhor maneira de incentivar alguém a ler é lendo. E aí, me conta da princesa que não queria ler. Bom, a princesa, ela tinha também um gatinho de estimação que ele sabia ler, mas ela não sabia. Até o gato da princesa sabia ler, imagina. E o nome dele era Chiado. Chiado? E ela também, os pais dela, que o rei se chamava Tancredo e a rainha Dália. E eles já estavam preocupados porque ela tinha aulas particulares com os professores. E sempre que os professores iam no reino, ela ela adormecia ou ela ficava distraída olhando os passarinhos pela janela. Então, um belo dia chegou um mago conselheiro e que queria muito ajudar ela. Em vez dele dar uma boa resposta para o rei e a rainha, ele só disse, deixe comigo. Olha, o que será que ele ia fazer? Então, quando chegou no castelo, no primeiro dia de aula, ele devia ter achado algo de estranho, porque a princesa foi tão meiga e inteligente com ele, que ele achou algo de estranho. Então, o mago conselheiro leu, né, também uma história para ela. Mas ela sempre distraída, né, com os passarinhos. Aí chegou um passarinho pela janela e ficou em cima da mesa.
Aí, pra tentar espantar, ela subiu em cima da mesa, derramou um copo de água em cima do livro, do mago, caiu todas as páginas, assim, estragou. E daí, do nada, o sapatinho dela escorregou. Aí, pra ela se não desequilibrar, né, pra ela não cair no chão, ela pegou na cabeça do mago, segurou. E vaidoso mago, era uma peruca. Ela foi no chão com a peruca, com o copo de água quebrado e com as páginas do livro. Nossa. Pois é. Aí o rei chegou, perguntou que confusão era essa. O mago só restou pedir demissão. Então não foi dessa vez. Não. Aí teve um outro belo dia que ela pediu para cavalgar de cavalo, para andar de cavalo. Com o seu cavalo, o nome dele era Sultão. Quanto mais ela andava, mais longe ela ficava do castelo. E quando ela percebeu, ela já estava muito distante do reino. E ela percebeu que seu cavalo Sultão estava muito cansado. Então, desceu de seu cavalo, deitou-se numa árvore e adormeceu. E quando ela acordou, procurou Sultão e não achou. O seu cavalo havia desaparecido. E viu lá no fundo uma senhora que se dizia lenhadora, mas na verdade era uma bruxa serpentina. Então a bruxa falou assim: não se preocupe, querida, eu posso te levar até seu reino. A princesa animada seguiu a lenhadora e a lenhadora levou ela a uma rocha. Ela falou assim: como eu enganei, eu sou na verdade uma bruxa serpentina. Aí ela começou a dar gargalhadas e rolando por tudo. Pegou seu machado, bateu na pedra, na rocha, a rocha se abriu, a Rosa, que é o nome da princesa, caiu e lá, que era a caverna, a bruxa tinha um monte de ratos, morcegos, baratas, bruxas, pois é. Daí ela arrancou o vestido da Rosa, colocou um monte de fiapo, um monte de coisa para cobrir ela e mandou ela varrer tudo, porque se ela não deixasse um brinco, ela não teria jantar, ia dormir de barriga vazia. Então ela limpou tudo. O jantar foi só um pedacinho de pão duro e um copinho de água Assim, por uma princesa, né? Passar por tudo isso. Aí ela falou: não pense que aqui vai ser igual seu castelo, seu igual. Tem que trabalhar. E lá no reino, seus pais muito preocupados, o rei e a rainha, muito preocupados, ofereceram até uma bela recompensa para quem achasse a princesa. E lá Enquanto isso, lá na floresta, ela deitava no chão duro. Sofreu muito, porque imagina. Por um segundo achava que estava na sua caminha quentinha, que delícia, no seu castelo. Olhava. Mas depois depois ela percebeu que seu gatinho chiado tinha seguido ela para tão longe. Mas os gatos são fiéis, né? Foi atrás dela. Aí ela viu que ele estava fazendo carinho na cabeça dela. Aí ela acordou e percebeu que estava naquele chão duro, naquela caverna. Bom, então a bruxa chegou e falou assim: existe só uma maneira de sair dessa caverna, lendo um poema. E agora? Mas ela não sabia ler, não podemos esquecer. Ela não sabia ler. Ela nem queria aprender. Aí ela falou assim: eu não sei ler. Aí a bruxa serpentina: então eu nem vou precisar gastar meus feitiços de transformando em um animal, porque animais não sabem ler. Então ela começou a dar gargalhadas, porque não ia precisar gastar seu tempo fazendo feitiços, porque ela é uma jovem menina que não sabe ler. Não sabia ler. Olha como é bom o hábito da leitura. Que adianta? Ela tinha todo o conforto, mas ela passou por um desafio que ela teria que saber ler e aí ela não sabia. Pois é. E aí o que aconteceu? Ela teve uma bela ideia. Chamou seu gatinho Chiado. Mas claro. E falou: Chiado, você não ama ler? Daí ele: gosto muito sim, princesa. Além dele saber ler, ele sabe falar. Tá bom. Maravilhoso ter um amigo desse. Então a princesa falou: vá lá e leia aquele poema. Bom,
Chiado obedeceu e leu o poema. 3 coisas aconteceram quando ele leu o poema. Primeiro, a caverna desapareceu. Desapareceu. Segundo, o gato também desapareceu. E terceiro, a Rosa, a princesa, desmaiou. Quando essa névoa toda passou, o gatinho Chiado, como ele tinha desaparecido, quando ele voltou, ele era um príncipe. Uau! Sim, ele era um príncipe. A bruxa que tinha transformado ele em um gatinho, porque naquela caverna tinha um poema. E ele sabia ler aquele príncipe. Então ele transformou ela em um gato e ele gostava muito da princesa. Então ficou com a princesa até lá, protegendo a princesa. Então, essa foi a primeira coisa que aconteceu. E segunda, a princesa, quando acordou, virou uma bela princesa que se casou com Chiado, que o nome dele verdadeiro é Éder, o príncipe. E viveram felizes para sempre. E no castelo, a família deles estavam também muito felizes de terem encontrado a princesa. E ela também construiu a maior biblioteca de todos os tempos no castelo dela, porque daquele dia em diante ela nunca mais, ela leu o livro e nunca mais parou de ler. Então a rainha, né, a mãe da princesa, a Dália, deu um livro para todas as crianças do reino, igualzinho a esse que eu tô contando para você e para todo mundo. Que lindo! E a bruxa, a bruxa virou rainha, só que rainha daqueles bichos da sua caverna. Ela é a rainha do mundo dos dela. Bichos da barata, cobra, raposa e esses animais. E o príncipe, como já viveu com aqueles bichos, ele deu comida para os gatinhos, para os bichinhos. Ele convivia com ele. Aí ele sabia como era e deu comida. Conhecia. E essa é a história que eu contei. E agora eu estou muito curiosa para saber o poema. Vamos ler. Que ele leu, que salvou a vida da princesa. Olha, salvo por uma poesia, né? Posso ler? Claro. Era uma vez um príncipe pelo qual me apaixonei. Como não fui correspondida, dele me vinguei. Transformei-o num gato, que só queria comer rato. Eu o prendi na minha caverna, mas ele escapuliu sem lanterna. Hoje ele vive atrás de uma princesa, garota fina, cheia de beleza, que sempre o desprezará. Porque príncipe, novamente, ele nunca mais será. Ah, que lindo. Então, ela foi salva por um poema, né? Sim. E ela descobriu aí como era importante a leitura, o desafio da vida dela. Sim. Porque ela enfrentou muitos perigos. Muitos. E a gente também enfrenta perigos. Sim. Mas quando a gente lê, quando a gente gosta de ler... a gente vê a dificuldade que a gente pode passar. Isso. E lendo aqui, a gente pode ver como a gente pode se livrar dessa dificuldade. Então, os livros são a lição que eu acho que eu encontrei, que todos podem encontrar nesse livro, é como é importante os livros podem salvar nossa vida. Eles são impressionantes. São desafios que você vai enfrentando na vida e que muitas vezes uma leitura vai acrescentar e vai te orientar. Sim. Né? Eu falo até isso por mim. Por exemplo, eu não era uma princesa, mas eu queria muito ler, aprendi a ler quando era criança, e eu queria muito ler muitos livros, mas não tinha livros na minha casa. Aí hoje eu tenho uma biblioteca com mais de 2.000 livros, porque duas princesas chegaram na minha casa e falaram: vamos fazer um clubinho de leitura na tua casa? Eu falei: vamos. E aí formou o bando da leitura. Sim. Então a leitura é muito importante. A leitura é muito importante e a leitura ela move a gente, né? Sim. E eu tô muito contente assim de te conhecer até, inclusive, porque eu fiquei encantada. A maneira como você contou a história é cativante. Eu fiquei assim, querendo ver. Tem aquela partezinha ali onde o livro, ela rola quando o mago tentou inutilmente lá ensinar. E eles contrataram todos os possíveis professores, né? A hora que ele achou que ela tava... Que ele achou que deve ter algo de estranho, porque ela era tão meiga. E aqui quando ela escorregou com a Quando ela escorregou e caiu tudo. Mostra aqui. Então, veja, eles contrataram lá
Os melhores, o mago mais caro do mundo para ensinar na casa. Tudo, o rei e a rainha só queriam que ela aprendesse a ler. Só isso. Porque também todas as princesinhas gostavam de ler. Sim. E ficava até chato, Sim. né? Ela já era muito inteligente, só faltava ela aprender a ler. Detalhe, ler. E como que ela foi conseguir aprender a ler? Através de um desafio da vida. Da livre. Né? Da vida. Da vida. Né? E foi através de um livro que ela enfrentou esse desafio. Porque lendo esse poema foi dentro de um livro que ela conseguiu se salvar. E você viu também que quando ela estava lá no castelo, ela não sentia necessidade de ler. Não, porque ela já tinha tudo. Por que ela ia querer ler? Mas quando ela... Mas ler é muito importante. Então você pode ter tudo, mas o importante é você ler mesmo. Quando mexeu com a vida, desafiou ela. Sim. Né? E pra daí ela viu como é importante ler. Ela percebeu, seu gato até sabia ler. Isso também ficaria meio feio pra ela, porque um gato saberia ler e uma princesa tão bela, tão linda, não saberia ler. E o que adianta ser uma princesa bela e linda e rica? Rica e não saber ler. Não saber ler, nem gostar de ler. E não gostar de ler. E é porque a vida desafiou ela. Sim. Né? Aquela bruxa ali desafiou ela. Sim. Ela achava que só porque ela era... já tinha tudo, ela achava que ler não era importante, mas quando ela passou por esse desafio, ela viu como não adianta ter tudo e não saber ler. Tem gente que acha que o livro não tem necessidade de não há necessidade de ler, porque já tem tudo de bens materiais, né? Mas uma hora ou outra a vida desafia. Sim. Você acaba lá num beco sem saída, num lugar fora da... Muito escuro. E aqui acaba... E você vê. Nesse sentido, necessidade da leitura. Sim. E você tá com outro livro em vista para ler ou não? Eu tô pensando, mas eu ainda não sei qual, porque tem muitos livros. Eu tenho muitos livros, às vezes eu tenho tanto livro que, tipo assim, eu compro livro, mas assim, não dá pra saber como ler primeiro, porque são todos, tipo... muito divertidos, e também o livro não é só pela capa, o que tem dentro dele. Exatamente, às vezes o livro então, olha, o nome do livro não é bom e às vezes o livro é bom. Às vezes, tipo, a capa é legal, mas o livro não pode ser, às vezes, tão interessante, mas tem livros que incentivam as pessoas a ler. É muito legal. E esse você a escola que solicitou e você pegou, escolheu, como é que foi? Tinha uma avaliação, uma prova, e esse livro ia ser um conteúdo da prova. E eu fiquei muito preocupada porque eu não achava esse livro pra ver. Mas daí eu lembro que eu sabia a história. Aí eu fui sem o livro e tirei nota máxima, assim, na prova. Por nota máxima você tá tirando na vida. Porque o livro me ajudou muito também na minha leitura, porque foi um dos primeiros livros que eu li também e que me ajudou muito. Isso, e nem precisou o detalhe da prova, foi só um detalhe. Isso, e daí depois que terminou a prova, a minha professora deu esse livro pra você. Pra mim. E eu quero que muito. você me diga agora, olha para a câmera ali e mande ali uma mensagem para as pessoas, para as crianças, para essas princesas, todas que ainda não gostam de ler, que não aprenderam ainda, e a gostar de ler principalmente. Tá. Crianças, adultos e todo mundo que não sabe ler. Ler é muito importante até pra saúde, né? Pra você aprender a ler. Então, todo mundo fica feliz quando você lê. Ler você, tipo, vê uma história. Você vê como seria você nessa história. Então você fica, tipo, pode ser uma história triste, mas no final fica feliz. Então, tentem ler. Vocês leiam uma história e tentem ler outras. Igual a princesa fez. Ela leu um livro e depois fez uma biblioteca enorme, maior de todos os tempos. Então, o meu recado ler é muito importante. Então, você que está aí me vendo, por favor, comece a ler. E um abraço para quem? E um abraço para todos os leitores. E eu quero dar um abraço também para você. Obrigada. E te agradecer muito pela grande contribuição que você trouxe hoje no nosso programa. Sim. E quero, daqui a mais um tempo, você conte do próximo livro que você vai ler e venha contar pra gente, que vai ser muito bom receber crianças leitoras, crianças que dão uma vida nova pra gente e uma grande esperança pra gente e pro nosso país aí, que quer tanto ter toda essa pretensão de ser um país de leitores. Muito obrigada. A gente volta em breve com mais histórias e mais crianças leitoras assim com a Letícia. Um beijo. Até mais.